origem do universo sempre intrigou a humanidade. Acostumados a olhar para o mundo e buscar explicações para os fenômenos da natureza, não foram poucas as vezes em que ficou mais fácil atribuir a razões sobrenaturais o inexplicável. Mas para alguns dos nossos convidados de hoje, cientistas por opção e profissão, nada é mais natural do que buscar explicações para o desconhecido. Ao examinar o universo com auxílio das mais avançadas tecnologias, eles questionam até explicações que já pareciam solidificadas, como a que atribuía a origem de tudo a uma grande explosão, o Big Bang. Vamos procurar agora entender o que se sabe e o que ainda falta saber sobre a origem de tudo. Se tem mesmo um começo, se vai ser um fim. Começamos apresentando quem são esses pesquisadores do universo. Jaime Fernando Vilas da Rocha, doutor em astrofísica, é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e coordenador nacional da Comissão de Ensino da Sociedade Astronômica Brasileira. Martin Mackler, doutor em física na área de cosmologia, é pesquisador do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF. Nelson Pinto Neto, pesquisador titular do CBPF, com pós-doutorado na França. E Maurício Ortiz Calvão, também com pós-doutorado, só que nos Estados Unidos, é professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Jaime, para começar o assunto, é difícil falar sobre isso ou vocês sempre têm um jeito mais fácil aqui que nós vamos conseguir hoje ser claros? Não, nós vamos conseguir ser claros, assim. Essa questão da origem, vamos começar. Me parece que intriga muito aquela visão que até médicos falam, poxa, o sujeito sabe que vai morrer, nasce, sabe que vai morrer, mas se ele ficar pensando o tempo todo que vai morrer, ele não vive. De certa maneira, essa questão do infinito, como é que passa essa explicação? Como é possível e como é que as pessoas incorporam? O infinito não acaba mais? É um espaço sem fim? Como é que é possível a gente ser um pedacinho de uma coisa tão... Como é que é explicável isso? Não, bom, para começar, a coisa é um pouquinho mais complicada, porque a gente não conhece, de fato, a forma do nosso universo. Então, ele pode, inclusive, não ser infinito. Já começou, né? Certo, mas isso é fácil de visualizar. Por exemplo, seria o fato de você sair em linha reta e não alterar sua direção e acabar retornando ao ponto de onde você partiu. Isso significaria que você está num universo que a gente chama fechado fisicamente, né? Espacialmente. Agora, a gente não, mas na verdade a gente não sabe qual é a forma do nosso universo. O próprio conceito do infinito já é questionável. Já é questionável quando aplicado ao universo. Talvez uma boa... Pois não, Maurício, vai lá. Talvez uma boa analogia também que se costuma usar para passar uma ideia disso é da superfície de uma esfera, né? Isso de um balão, isso é muito usado para fazer o papel, né, em analogia do que seria o nosso espaço de 3 dimensões. Né? E no caso da superfície desse balão, a gente andando numa certa direção, sempre a mesma, acaba voltando para o mesmo lugar, né, para o mesmo ponto. Na superfície isso aconteceria no espaço? Porque a noção que a gente tem do espaço é aquela coisa que... Isso até porque são bilhões de anos-luz, essas coisas. Poderia acontecer, só que ao invés de, e isso é que é difícil de visualizar, né? Ao invés de ser em 2 dimensões, isso é que é o difícil, né? Teria que ser algo de se imaginar em 3 dimensões, mas na teoria e fisicamente, matematicamente, tem modelos para descrever isso. É algo Martim, vamos lá, auxilia a gente nessa eu acho questão. Que o detalhe importante nessa questão é que a gente está acostumado a pensar o espaço, o que a gente chama de euclidiano, ele sendo todo retinho, bonitinho. E a novidade da teoria da relatividade, que foi que permitiu fazer uma teoria científica mesmo da cosmologia, foi a ideia do que o espaço é curvo. Então, essas questões, por exemplo, eu andar em cima de uma superfície, de uma esfera, como se essas casquinhas fossem o nosso universo, uma espécie de... Se a gente fosse seres desenhados, né? Seres que estão sobre uma superfície. O espaço normal seria uma folha de papel, mas eu posso ter uma casquinha de uma esfera. Então, isso é o que a gente chama um espaço curvo. A pessoa, nesse caso, ela daria uma volta inteira e volta ao mesmo lugar.
Então, tem conceitos de geometria que não estão muito assim no nosso dia a dia, mas que ajudam a entender essa questão que às vezes é surpreendente. Como é que alguma coisa pode ser finita, como o Jaime mencionou, dar uma volta e voltar ao mesmo lugar, mas e ilimitada. ilimitada, não tem uma fronteira. Então, isso foi uma espécie de barreira que a geometria e a física agora... Não tem uma fronteira que você diz, por quê? Não tem um... Parou e não dá para continuar além dali. Na superfície de uma esfera pode andar sem você pode andar para sem onde for, está bater. sempre rodando. Não tem uma parede que vai Mas é interromper. finito. É finito, no caso. Quer dizer, ela não tem uma expansão de linha reta eterna, Exato. é isso? Exato. Ela seria... Agora, ô Nelson, me auxilia o seguinte, eu estaria equivocado ao dizer que esse conceito que vocês acabam de dar, de certa maneira, reforça a ideia da famosa explicação da origem, porque se houvesse uma explosão, você teria quase que uma roda, né? Você abriria... Vai, o Jaime quer entrar ou Nelson? Vai. Nelson, vamos lá. Não, bom, a explosão inicial seria uma outra coisa. Quer dizer, o universo pode ter começado tanto infinito quanto finito, como eles acabaram de descrever. Entendeu? Se é que teve um começo, pode ser que não tenha tido um começo. O fato é que essa conversa do início do universo vem do fato de que hoje em dia está se observando, se observa que o universo está se expandindo. Ou seja, se a gente pegar essa analogia da bola, né? Nós seríamos formiguinhas planas em cima de uma bola de futebol, por exemplo. Né? Então esse balão está inchando, né? Então cada formiguinha em cima do balão está se afastando uma da outra. Né? Então o universo estaria em expansão. Se você voltar o filme para trás no tempo, né? Então, a bola está crescendo, aí voltando para trás no tempo, a bola está murchando, e chega num ponto que toda a matéria do universo estaria concentrada talvez num único ponto. E aí esse é que é um ponto crucial. Explosão, a ideia de uma grande explosão inicial que provavelmente não foi o que aconteceu. Já se questiona hoje, né? Eu gostaria de fazer um comentário depois, no devido momento. Não, é só uma oportunidade de esclarecer um ponto. As pessoas imaginam, a princípio, o Big Bang, etc., como o espaço pré-existente e a matéria se expandindo nele. O Martin mencionou que hoje a gente trabalha com a teoria da relatividade geral para fazer cosmologia em termos físicos. E a ideia é que não existe algo fora de onde existe a matéria. Então, como o Nelson estava explicando, balão, né? O balão é tudo que existe. Não existe um fora desse balão no qual a matéria estaria se expandindo. E complementando, nem o interior do Nem balão. o interior do balão. Nem o interior do balão. Só a superfície do balão é que existe. Eu acho que... Vamos lá. Eu queria acrescentar uma coisa importante nesse nosso vai. debate sobre Big Bang e explosão, que tem duas questões fundamentais aí. A primeira é, será que o universo começou no que é chamado de Big Bang? Essa é uma questão que nós, cientistas, cosmólogos, nos perguntamos. Houve um início ou simplesmente o universo era muito diferente, muito no passado? Agora, uma outra questão importante, quando a gente fala de Big Bang e fala de grande explosão, a gente tem essa ideia, eu acho que o Jaime estava querendo enfatizar isso, que explosão é o que começa num lugar e se propaga para outros. Mas nosso foi a minha universo, noção do crescimento da bola. E a gente vê em vídeos de divulgação científica, filmes, como se fosse uma explosão. Num E na espaço verdade, pré-existente. não só não existia o espaço, como nosso conceito hoje de cosmologia é que o universo ele é homogêneo e isotrópico. O que significa isso? Que não tem um ponto que é um centro do universo. Quando a gente pensa em explosão, algo começa num lugar. Lá nessa analogia do balão, quer dizer, todo o balão que aparece e ele se expande. Ou se o universo não fosse um balão, o balão é uma possibilidade, entre aspas, nessa analogia que nós vimos na casquinha. Mas podia ser uma folha de papel que está se expandindo, como uma borracha esticando. Mas também não teria um centro. Então surge, é como se essa folha, é difícil conceber, mas nessa ideia a folha toda surge ao mesmo tempo. Então a tradução de Big Bang para grande explosão, na verdade não é uma boa. Big Bang seria grande kabum, é uma coisa muito violenta. Isso a gente sabe que tem muitas evidências que mostram que foi algo muito violento. Mas violento em todos os lugares ao mesmo tempo, e não num comecinho e expandindo. E na verdade, Maurício. só para complementar um pouquinho, quem cunhou a expressão Big Bang, acho que foi o Fred Hoyle, né?
e ele era um defensor de uma teoria rival do Big Bang. Então, até pela própria etimologia, nascença de quem concebeu, né, o termo, era uma coisa meio para ser pejorativa mesmo, né? Mas o que eu estava querendo talvez complementar é que, independentemente de ele de fato ter tido um início singular, um início no tempo, as observações hoje em dia, elas já indicam que, independentemente dessa rodar para trás o filme e o balão acaba se tornando um ponto, o que as observações indicam com bastante certeza, a maioria tem bastante confiança, é que necessariamente o universo teve que ter tido uma época mais densa e mais quente no passado. Se isso pode ser extrapolado para ser um ponto, tudo, aí é uma questão ainda bastante aberta. Engraçado, embora essa visão, né, do Big Bang estava solidificada. Por quê, no caso? Ela é porque é mais charmosa? A quem vocês atribuem essa... Eu acho que essa ideia... Bom, tem uma questão até um pouco da formação. Isso tem a ver um pouco com a religião, né? Que tem aquela... Os primeiros a pensar na coisa de o universo começar foi um padre belga, o Georges Lemaitre, né? Que ele você pensando no universo começando, está muito próximo do que diz a Bíblia, né? Sim. Então é uma coisa. Então isso atrai muitas pessoas, né? O fato de o universo ter a cosmologia, né? O estudo da cosmologia científica ter apontado para essa possibilidade de o universo ter tido um começo, né? Como que sugerindo a existência de Deus, né? Isso é muito próximo do que diz a Bíblia, né? Então, por isso atrai muito as pessoas. Quer dizer, não só por isso, né? Também, isso que o Maurício falou, né? Você voltando para trás no tempo, né? O universo era muito denso, muito denso. Se você jogar as equações de Einstein, que são as coisas que são as equações que governam essa dinâmica do universo, você vê por elas que realmente tudo se dirige para esse ponto inicial, né? Então, primeiro, a evidência das observações e das equações de Einstein e o apelo que isso tem, porque já é um simbólico, que isso já tem uma ideia na cabeça das pessoas. Vamos só complementar daqui a pouco. Complementa aí. Não, pode complementar. Só complementar o que o Nelson falou, essa questão do Big Bang. Quer dizer, tem dois nomes, uma coisa que significa duas. Quer dizer, Big Bang pode ser considerado o início do universo, e é isso que é questionável, quer dizer, se ele teve um início ou não, e esse conceito que está associado a discussões filosóficas, religiosas. E tem um outro conceito de Big Bang, que é a questão de que o universo está em expansão, que ele foi mais quente, mais denso antes, que teve uma época que ele era muito quente. Esse outro conceito, que é associado à história do universo, que ele está em expansão, que ele foi mais quente, isso aí a gente tem quase certeza. Existem um conjunto muito grande de fatos observacionais que mostram isso. Assim como dinossauros são uma evidência da evolução, a gente tem fósseis, vamos chamar assim, em cosmologia, que mostram que realmente o universo ele era muito diferente, ele era muito quente e ele está se expandindo de fato. Então, esse conceito de Big Bang, ele hoje é praticamente universalmente aceito. O grande questionamento é, no passado, teve um começo ou não teve? Essa que é a grande questão. E aí tem a ver com a física, que a gente não conhece muito bem, lá no remoto passado do nosso universo. Bem, então deixa eu fazer agora o intervalo, porque já viu que isso vai dar pano para manga, né? Para a gente chegar a uma conclusão ou um entendimento mais concreto. Até já.